Hoje eu trouxe um feijãozinho com arroz, com ovo estrelado em cima, tá bom? E nós vamos falar de um assunto que vem nos chamando a atenção de tanto nós escutarmos as pessoas reclamarem da correria. E o engraçado é que reclamam como se isso fosse um problema do país, né? Não sei o que acontece nesse país, tudo é corrido, todo mundo corre, a gente vive correndo. E era muita reclamação. E aí nós começamos a pensar nesse assunto, porque a gente, claro, também está nessa... Não são os outros, somos nós, né? Nós estamos sempre correndo. Ainda há pouco me disseram assim, Tereza, olha o tempo, né? Mas é isso mesmo, a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. E aí nós começamos a pensar, por que a gente corre tanto? Quantas coisas a gente faz? E nós começamos a analisar o nosso dia a dia. A verdade é que hoje em dia a gente tem muitas ocupações mesmo, né? Hoje em dia a gente não tem só o telefone, né? O telefone não é só telefone, ele é o cinto de 1001 utilidades do Batman. Então a gente já tem que aprender essa tecnologia toda. A gente, além do computador, do telefone, agora tem os tablets. Então é mais uma coisa para a gente aprender. Então nós estamos sempre muito ocupados. Aí a gente chega em casa, a gente tem que checar o e-mail, o Facebook, o Twitter e outras coisinhas mais, né, que vão surgindo via internet e que acaba se tornando uma ocupação e um compromisso da gente. Então antigamente a gente trabalhava e estudava e fazia as coisas da casa. Agora a gente trabalha, estuda, faz as coisas da casa e tem mais toda essa tecnologia que a gente tem que acompanhar. E é fato, a gente tem que estar em dia com a tecnologia, porque senão a gente se perde no caminho. Mas é tanta coisa acontecendo, aí depois que a gente fez isso tudo, a gente vai para a televisão, acompanhar notícias, né? E aí aquele mundaréu de notícia, que às vezes é só notícia alarmante, coisa triste, que acaba ocupando a nossa mente de uma forma tão acelerada que acaba criando inquietação, porque nós não temos sequer tempo para acalmar a mente. Porque é tanta informação sendo processada que a mente não encontra uma folga. E essa inquietação acaba gerando muitas vezes ansiedade, porque é muita coisa para assimilar. Nos foi dito uma vez que nós tínhamos, para nós termos sucesso, nós tínhamos que ser multitarefeiros, né? Só que nós entendemos meio trocado, nós entendemos que nós tínhamos que fazer tudo ao mesmo tempo. Então o que acontece hoje? A gente dirige comendo, falando no telefone, passando text message, às vezes mandando e-mail, mandando umas fotografias. Se sobrar tempo, aí a gente olha para o trânsito, né? E o que acontece? A mesma coisa na nossa casa. Diante disso tudo, aí às vezes a gente fica pensando, será que vai dar tempo para fazer aquela coisinha simples, que não exige tecnologia, não exige nada de especial, a não ser a nossa boa vontade, e que é fundamental para a sobrevivência da nossa família? A conversa. A gente não precisa de um treinamento tecnológico para conversar, mas a gente está tão ocupado com as outras coisas que às vezes não sobra tempo para conversa. E a nossa família acaba ficando assim tão distanciada, né? Os nossos laços vão se estendendo e parece que a gente perde o contato. Então, essa correria toda não é problema. Será que é problema do país? Ou é problema nosso que escolhemos tantas tarefas diante do nosso tempo? E nós estávamos escutando isso no sábado passado aqui, né, no nosso seminário, que nós fazemos o nosso próprio inferno. Então, quando a gente coloca tanta coisa na nossa agenda, muito acima daquilo que nós podemos executar, e entramos nessa ansiedade, nós estamos criando para nós mesmos toda essa agonia, toda essa angústia. Então, essa inquietude acaba nos prejudicando. E o outro ponto que nos levou a pensar sobre esse tema foi quando nós estávamos estudando sobre a mediunidade, assistindo um vídeo da Sueli Caldas Schubert sobre obsessão, que é aquela obsessão e que é caracterizada por uma perturbação temporária, né? Não é uma coisa muito profunda, é quando nós baixamos a nossa vibração e sintonizamos com irmãos que também estão no mesmo nível de vibração, com o mesmo tipo de perturbação. Então ela diz que um dos motivos, uma das causas dessa sintonia
seria justamente a mente inquieta. E como nós entendemos que a mente inquieta vai abrir porta para essa obsessão simples? Porque quando nós estamos assim, nós sequer conseguimos orar. E quando a gente perde esse contato com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, naturalmente a gente abre a porta, sem dúvida. Então vejamos como uma coisa simples pode de repente abrir uma porta para uma coisa que vai nos trazer uma perturbação ainda muito maior. Então essa inquietação, na criança, ela é até fácil de a gente observar. Até muito observado, até porque na escola, né, nós não sabemos às vezes que é pela inabilidade dos professores em lidar com uma criança mais agitada, ou se realmente a criança é muito agitada. Não, a criança que é muito inquieta, ela é logo vista. E às vezes a criança é inquieta porque a aula não é das mais estimulantes, às vezes a criança é inquieta porque ela tem problemas em casa, então isso se reflete na inquietação que ela tem em sala de aula. Às vezes a criança é inquieta mesmo porque ela tem algum problema de deficiência de atenção, mas isso tudo pode ser tratado. O fato é que é muito fácil detectar a inquietação na criança. Já o adulto, ele se esconde. Essa inquietação às vezes fica mascarada, porque se diz assim, fulano, ele nunca acaba nada, né? Ele começa um projeto e para. Aí dizem assim, não, é porque ele é muito criativo. Então ele começa com uma ideia e já passa para outro e nunca termina um projeto. Não, é porque ele é muito criativo. Então nós fugimos realmente de nos olharmos para ver por que a gente nunca acaba um projeto, por que a gente nunca começa uma tarefa, termina para começar outra. E por conta disso, por conta dessa inquietação, desse acúmulo de informação, dessa agitação mental, quantos problemas, às vezes desentendimentos a gente sofre, porque é tanta coisa para a gente prestar atenção e a gente não presta atenção ao que está sendo falado. E aí a gente interpreta errado e acaba tendo mágoas de uma coisa que nem existiu. Quantos desentendimentos não acontecem dessa forma, não é? Às vezes os relacionamentos entre os casais, entre os amigos, entre pais e filhos, eles ficam abalados sim, porque é muita ocupação do lado de fora. E se perde a oportunidade de fazer essa plantinha crescer, porque nós estamos muito distraídos lá fora. E aí a gente acaba vivendo dessa maneira estressada, sem se dar conta do mal que a gente faz ao nosso corpo, à nossa mente e ao nosso espírito. E a gente vive tão acostumado com isso que às vezes acontecem fatos na nossa vida que é para nos alertar. Nós fomos fazer uma viagem lá para cima de Orlando e na volta nós tínhamos planejado uma viagem para relaxar. Aí, na metade do acampamento veio uma tempestade tropical. Aí nós fomos convidados a sair do parque. Aí acabou todo o relaxamento, né? Porque já teve que sair correndo. E aí na volta, né, paramos para pegar um café. E a moça do café era mó calma. Aí ela pegou o café, pegou o copo e a gente já estava assim. E aí a nossa amiga disse assim, nossa, como nós somos acelerados, né? A tranquilidade da senhora estava nos irritando. Que coisa! Agora, será que ela que era muito calma ou nós que éramos muito acelerados? De repente, ela que estava no ritmo certo. Mas a gente não, nessa agonia. Tá certo que a gente estava com medo de pegar a tempestade no meio do caminho. Mas ela estava fazendo café com carinho e a gente queria que ela corresse. Mas isso é por conta do hábito mesmo. São hábitos que a gente vai cultivando e que às vezes é necessário a gente dar uma parada para vivenciar melhor os momentos. Porque nessa correria a gente acaba perdendo a oportunidade de ver tanta coisa bonita, não é? No caminho do trabalho para cá, eu fiquei olhando aquelas árvores todas floridas. Quando a gente sai atrasado do trabalho, nunca dá tempo de a gente olhar para a árvore, não é? E dá uma calma, dá uma paz observar a natureza. O Espírito Hamed, no livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, conta uma história bem interessante sobre isso. Ele conta a história de 2 grupos de aprendizes que estavam passeando pela floresta. E aí um grupo chegou, tinha um grupo que eram só os aprendizes e outro grupo estava com o mestre. Os que estavam sem mestre disseram assim, mas o nosso mestre, ele é muito prodigioso. Ele faz coisas que vocês não imaginam. E
começou a exaltar o mestre, né? Aí o outro grupo, que estava acompanhado pelo mestre, ficou assim, e o mestre lá ficou quietinho, não falou nada, deixou eles resolverem o problema entre eles. E aí um dos aprendizes diz assim: ah, mas o nosso mestre, ele também faz coisas prodigiosas. Ele fala, ele come, ele dorme. Aí outro grupo: como? O que tem de especial nisso? Todo mundo fala, come e dorme. Ele disse: não, o nosso mestre, quando fala, ele só fala. Quando ele come, ele só come. Quando ele dorme, ele só dorme. E isso é muito difícil de acontecer, porque nós normalmente estamos distraídos com outras coisas. Então aí, quanta coisa a gente perde, porque a gente tentou abrir tanto leque para ver tanta coisa ao mesmo tempo e às vezes perdemos o fio da meada. Isso poderia ser um sinal de ansiedade, não é? Olha, eu fiquei tão ansiosa que eu fui passando, esqueci aqui que tinha o PowerPoint. E a nossa pergunta é essa: o que a inquietação faz conosco? Então faz isso tudo, faz a gente perder muitas oportunidades de viver a vida com mais entusiasmo, com mais prazer e mais profundamente. E acabamos constatando muitas vezes que nós somos ansiosos, não é? A gente quer caminhar mais rápido do que o nosso passo pode alcançar. Me dizem que eu sou ansiosa porque eu nasci de 7 meses. Deve ser isso mesmo, né? E por conta dessa ansiedade, a gente acaba... Como é que eu volto? Porque por conta da minha ansiedade eu passei uma a mais. Então, mas a ansiedade é uma coisa natural. É claro que a gente tudo tem o lado bom e o lado ruim. Tudo tem uma função na vida. Então, a ansiedade, quando nós viemos com ela, Alberto Almeida nos explica que ela vem do tempo em que nós precisávamos ficar alerta para caçar, para nos defender, e ela vem nos acompanhando. E ela ainda tem essa função. Então, dentro de um certo limite, ela nos ajuda. Porque ela vai nos empurrar para fazer coisas que talvez, se nós não tivéssemos esse impulso, nós ficaríamos lá largados sem produzir nada. E, por exemplo, se nós vamos fazer uma viagem, nós ficamos ansiosos, é natural, é expectativa daquilo que nós vamos encontrar pela frente. Quando nós vamos fazer uma palestra, a gente fica ansioso, não é? Quando a gente vai encontrar um amigo no aeroporto, que felicidade, ao mesmo tempo gera uma ansiedade. Mas é preciso ter atenção até que ponto essa ansiedade cresce. E eles nos contam uma história muito interessante de um senhor que ele estava tratando, que exemplifica como nós precisamos estar alertas com a ansiedade. É a necessidade que nós temos de nos observar o tempo todo, para poder parar quando as coisas começam, antes que as coisas comecem a nos atrapalhar. Então ele conta a história desse rapaz que estava sendo tratado já há algum tempo com ele, e que o problema dele era justamente a ansiedade, que começou na infância. Todas as vezes que o pai queria que ele fizesse alguma coisa bem e rápido, ele dizia assim: meu filho, faça isso logo, porque o papai pode morrer e não vai ver isso se realizar. Então você imagina, o menino passou a infância inteira escutando isso. Então, na idade adulta, já por volta dos 40 anos, quando ele começou a se tratar, a causa principal do problema dele era esse. Porque ele passou a vida inteira esperando uma morte que não aconteceu. Não é que ele desejasse a morte do pai, mas é que cada vez que o pai dizia isso, ele se preparava psicologicamente para a perda. Então, ele ficou nessa expectativa a vida inteira. Então, ele estava... Essa ansiedade provocou nele os problemas todos que ele viveu na fase adulta. E o Espiritismo nos ajuda a entender também que muitas das vezes as nossas ansiedades podem ser trazidas de situações de vidas passadas. Alguma coisa provocou um trauma em nós que hoje, quando nós nos deparamos com uma situação semelhante, nós acabamos tendo uma certa ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, além de nos explicar
o Espiritismo nos dá as ferramentas para nós enfrentarmos isso. Ele nos dá as informações necessárias que deveriam acalmar a nossa ansiedade de pronto, como por exemplo, agora sim. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Então, Deus está no comando. Eu sempre lembro do Marcelo falar assim, Jesus está no comando desse barco. Então, quando nós temos essa confiança absoluta, automaticamente a nossa ansiedade já diminui. Mas o problema é que nós temos a pretensão de querer controlar tudo. Não é? Nós achamos que nós temos o poder de controlar tudo. É outra coisa que faz lembrar uma das palestras de sábado. Nós pedimos a Deus, nós oramos para Deus, mas nós dissemos para Ele como é que nós queremos que as coisas sejam resolvidas. Não é? Então essa é a nossa pretensão. E isso acaba gerando mais ansiedade também, porque a gente fica esperando que o resultado seja da forma que nós queremos. E não é que a gente esteja aqui fazendo apologia à desorganização, ao desleixo, não é isso, mas é que quando nós prepararmos o nosso planejamento diário, como é que vai ser o nosso dia, nossa semana, o nosso mês, que a gente deixe um tempo para o inesperado. Nós não podemos controlar tudo. Da mesma forma, com aquele acampamento foi planejado 1 ano, e no segundo dia veio a tempestade tropical e acabou com a festa. Ao invés de nós ficarmos reclamando, poxa vida, acabou com a festa e ficar naquela lamentação que planejamos e não deu certo, vamos executar o plano B. Vamos ver a vantagem de voltar antes do tempo e outras coisas que teriam para fazer, não é? Mas a gente tem ainda essa infantilidade, a gente reclama pra caramba com Deus. Poxa vida, eu tinha planejado essa festa linda no parque para o meu filho e agora vai chover, o que é que eu faço? Faz o plano B. Abre um guarda-chuva para cada um dos convidados e faz um cantando na chuva. Olha que coisa linda. É claro que a ansiedade não é tão simples assim muitas vezes. Ela tem causas mais profundas. Então, quando a situação ficar mais séria, buscar o atendimento médico, sim, para que o médico descubra as causas físicas desse problema. Buscar a ajuda psicológica para buscar as causas emocionais do problema. E buscar, claro, a ajuda espiritual, porque essa confiança em Deus precisa ser desenvolvida sempre mais e mais e mais. Isso vai nos acalmando e nos trazendo a serenidade, porque nós precisamos ter essa certeza de que nós não estamos sós. A literatura espírita tem inúmeros livros mostrando detalhe por detalhe como a ajuda é realizada. E isso não é só para aquele espírito que está ali sendo citado no livro, não. Isso é para todos nós. Tem uma passagem muito linda do livro Missionários da Luz, em que é naquele capítulo em que Segismundo está sendo preparado para reencarnar, um espírito que tinha cometido coisas terríveis em encarnações passadas, sabia que a próxima encarnação ia ser muito difícil, ele estava receoso, claro, ele estava com medo do que ele ia encontrar, ele estava inseguro. E Alexandre diz o seguinte: tenha coragem, o ensejo próximo é divino para seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Então é isso que a espiritualidade está nos dizendo muitas vezes. É que nós estamos tão distraídos para fazer tanta coisa que nós não percebemos a inspiração. Então é preciso dar uma parada de vez em quando para receber ajuda. A ajuda está aí. Nós é que muitas vezes não percebemos. Tudo bem, a ansiedade é a condição natural. A inquietação trouxe também muita coisa boa, porque foi através da inquietação que muitas ditaduras foram derrubadas, muitas coisas foram transformadas na nossa sociedade para melhor. Mas, como falamos antes, tudo tem que ser um limite, não é? Então, que estejamos... Aí é que nós sempre voltamos ao autoconhecimento, para perceber até que ponto essa inquietação, essa ansiedade está ali apenas para nos estimular a buscar o novo, a buscar a transformação, ou se já está se transformando numa auto-obsessão.
a inquietação tem tanto esse lado positivo que a Universidade Federal de Brasília já tem 3 anos que ela faz o que eles chamam a aula da inquietação. Eles reúnem professores, personagens provocativos, né, mestres, e reúnem essas pessoas para trazerem ideias novas, né? Aquele borbulhar que está dentro de cada um para transformar para melhor, eles juntam essas pessoas e fazem a aula da inquietação. E essa mesma inquietação que levou, por exemplo, a Mir Klink, ele estava na última aula da inquietação e ele estava dissertando sobre as viagens dele, né? Para quem não lembra, ele foi o primeiro homem a realizar a travessia do Atlântico Sul num barco a remo. Mas ele em nenhum momento ele usa a palavra aventura para as viagens dele, porque ele diz que tudo é planejado nos mínimos detalhes. Mas ele sabe que acima dele tem Deus, então pode vir uma tempestade inesperada. Então tudo na nossa vida tem 2 lados. Nós é que escolhemos como nós queremos viver. Qual o lado que nós vamos escolher? André Luiz pergunta: como pode existir uma colônia onde tudo é tão bom, tão belo, ao lado do umbral? A explicação é simples, a única diferença é a condição vibratória. Quando nós decidirmos só pensar no bem, só fazer o bem, só viver no bem, a nossa condição vibratória vai mudar, vai melhorar com certeza. É claro que isso requer tempo, né? Porque nós ainda estamos nesse estágio de alto e baixo. Às vezes nós temos 5 horas de pensamentos bons, aí vem 2 horas de pensamentos mais fraquinhos, aí a gente sobe de novo. Essa é a nossa realidade. Mas com o tempo, com a nossa evolução, nós teremos mais horas de pensamentos bons e vai chegar o momento que seremos as 24 horas no bem completamente. Então, nós temos sempre essas 2 opções, viver no bem ou não viver no bem. Ainda é a nossa escolha. E se é para viver no bem, vamos tentar viver com menos ansiedade, menos preocupação, porque quando nós temos a confiança absoluta em Deus, as nossas preocupações se reduzem muito, com certeza. Quando nós ficamos muito preocupados, nós ficamos nervosos, infelizes e doentes. E aí nós lembramos de um texto que foi citado por Richard Simonetti na palestra Receita para uma Vida Feliz. É um texto muito interessante. Ele diz assim: meu amigo, você anda preocupado com seu futuro? Você que tem tantas preocupações com seu futuro que não consegue viver o presente? Pois saiba, não há motivo para tanta preocupação. Na verdade, se você encarar o futuro, você só tem 2 preocupações. Ou você vai ter sucesso ou insucesso. Se você tiver sucesso, não há com que se preocupar. Se você tiver insucesso, você só tem motivo para 2 preocupações. Ou você vai conservar a saúde, ou você vai adoecer. Se você conservar a saúde, não há com que se preocupar. Se você adoecer, você só tem 2 preocupações. Ou você vai sarar, ou você vai morrer. Se você sarar, você não tem com o que se preocupar. Se você morrer, você só tem 2 preocupações. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Se você for para o céu, não há o que se preocupar. Se você for para o inferno, você vai encontrar a família, os amigos, os colegas, os vizinhos. Você vai estar tão ocupado que você não vai ter com o que se preocupar. Então, a nossa única preocupação deveria ser a mesma dos habitantes do nosso lar. Pensar no bem, praticar o bem. Lembrando disso, observai os lírios do campo. Eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que está no campo e amanhã será lançada no forno, quanto mais se tratando de vós. Jesus é tão claro com essas palavras,
quando elas forem bem entendidas e assimiladas, vão transformar a nossa confiança em absoluta. Nossa confiança em Deus será completamente diferente e nós seremos mais serenos e mais felizes. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A tranquilidade e a serenidade, elas são conquistadas, elas são trabalhadas. Então, vamos lembrar sempre disso. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Jesus está nos chamando sempre, nos oferecendo sempre o conforto, o consolo e a possibilidade de viver melhor. Vamos abraçar isso. Nós recebemos um marcador de livros que tinha assim, tipo uma receitinha de como a gente pode ter uma vida mais serena, que nós juntamos com as mensagens espíritas, porque espiritismo não é para ser vivido só dentro do centro espírita, não. Aqui a gente recebe a lição, lá fora a gente pratica, porque se for ao contrário, qual seria o objetivo, não é? Então vamos ver a receitinha. Hoje eu vou pensar somente sobre o hoje. Se eu tiver vários problemas, vou pensar em um de cada vez. A gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez. Então vamos pegar um de cada vez, que a ansiedade acalma, e cada vez que a gente consegue resolver um problema para passar para o outro, a gente ganha estímulo. Porque a gente fica encorajado, porque alguma coisa já foi resolvida. Então a gente vai conseguir resolver o próximo também. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena perde 3/4 partes de sua importância. E o homem não mais se perturba tanto com as suas tribulações. Às vezes nós precisamos olhar o problema, se colocar de fora de nós mesmos, para ver o problema com outra perspectiva. Não é assim que dizem? Quem está de fora vê o problema melhor do que quem está envolvido no problema? Aí às vezes nós precisamos fazer isso, ficar de fora para enxergar melhor. Vou ser feliz hoje. E Lincoln tem uma frase maravilhosa sobre isso. Ele diz que nós somos felizes desde que decidamos sê-lo. Então a escolha é nossa, ou ser feliz ou não. A escolha é minha. E olha o que os espíritos nos dizem. A felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Então, quanto mais nós nos desenvolvermos, mais felizes nós seremos, porque nós teremos uma visão da vida muito mais ampla. E nós não vamos ficar nos atendo a detalhes, a bobagens que muitas vezes nos corroem por meses, por semana. Às vezes não dizem uma palavra num tom que nem era a intenção da pessoa, mas nós interpretamos dessa forma, né? E a gente fica ruminando aquilo a semana inteira. Quando a gente tem essa decisão de ser feliz e deixar essas coisas passarem, e às vezes lembrar com mais frequência de Francisco de Assis, e procurar amar mais do que ser amado, consolar do que ser consolado, a nossa vida com certeza será mais feliz. Hoje vou aceitar as coisas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. É aquela história que nós falamos, não é? Deus me ajuda, mas olha, eu quero que meu carro seja azul, a minha saúde seja assim, meu cabelo seja assado. Não, vamos aceitar as coisas como elas vêm, porque talvez seja esse nosso melhor instrumento de elevação. Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Nada é de improviso na lei de Deus. Tudo vem como deve ser. Às vezes a dificuldade é para nós enfrentarmos, aprendermos, crescermos, aprendermos realmente a fazer, suplantar os obstáculos. Hoje vou fortalecer meu espírito fazendo 3 coisas. Vou fazer o bem a alguém e não deixar que ninguém saiba. Vou fazer pelo menos 2 coisas que estou protelando há muito tempo por não querer fazer ou por não gostar de fazer. Isso dá uma alegria quando a gente consegue vencer a preguiça, né? E fazer aquilo que a gente estava protelando há tanto tempo. Vou distribuir alegria. Isso é bom demais. Porque pensa só, criança quando faz cara feia, todo mundo acha uma gracinha, né? Olha que lindinha, ela faz biquinho. Adulto quando faz cara feia fica feio.
não é? Adulto, quando faz cara feia, não tem nada de desgracinha. Então, mais quando a gente vai ficando mais velho, tem que ficar sorrindo mais, né? Porque já pensou em criquilhada sério? Um horror. Não saiba a mão esquerda do que faz a mão direita. Isso é exatamente o primeiro item da receitinha. Vou fazer o bem a alguém e não deixar que ninguém saiba. Hoje não vou ter medo de nada, não vou ter medo de desfrutar a beleza da vida, porque sei que Deus cuida de todos nós. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Sejamos confiantes, é o que eles nos dizem todo o tempo. Hoje vou ficar quieto meia hora para ficar comigo mesmo e relaxar. Depois dessa meia hora vou ter a perspectiva mais correta da minha vida. Nós temos o direito e o dever de dedicar um tempo a nós mesmos. Nós merecemos isso. O homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito seus preparativos para ela. Quanto mais preparados, menos ansiosos nós ficamos. Nosso objetivo era nós constatarmos que nós temos essas ansiedades, que nós temos instrumentos para tratá-lo